Olá a todos, eu sou o professor Emanuel Gondim, professor de língua inglesa. E antes de começar, pessoal, o vídeo de hoje, eu queria informar você que se por acaso você ainda não assistiu o meu vídeo anterior, o que eu gravei mencionando os 5 maiores erros que a pessoa comete quando começa a estudar para o exame de proficiência, então eu aconselho você a assistir quando você puder, ok? Então vamos lá. O vídeo de hoje, ele é um pouco diferente, né? Eu vou mencionar uma temática que é tão importante quanto a anterior. A temática de hoje é baseada em quê? As técnicas mais conhecidas para a prova, ou seja, a resolução da prova de proficiência. Entendeu? Então, quer dizer, eu conheço, pessoal, algumas, com certeza, você já deve ter ouvido falar pelo menos em uma ou duas delas, porque são técnicas muito comuns, até hoje são muito utilizadas, porém, como qualquer uma, ela tem seus pontos altos e baixos, certo? A questão é, quando, no caso assim, alguém vai passar as informações sobre ela, a pessoa foca somente nos pontos fortes, entendeu? E esquece que, não vou dizer que existem pontos fracos, mas que cada uma tem a sua particularidade e talvez essa técnica ela não seja a mais adequada para esse tipo de prova. É como eu já falei, às vezes a gente está errando simplesmente por quê? Porque a gente está, por exemplo, querendo se preparar para a prova A e utiliza o método B. Então, quer dizer, não dá certo. Já que você já tem aquela questão da decisão tomada, você já escolheu fazer essa determinada prova, então nada melhor do que você se preparar com uma técnica, que não vou dizer que é infalível de forma alguma, né? E nem universal, né? Mas, porém, a gente tem aquela questão de se preparar da melhor forma. Então, quer dizer, se você tem uma técnica que, de certa forma, não vou dizer que é a melhor, mas é a mais indicada, de certa forma, é a ideal para aquele tipo de prova, então é melhor você optar por ela o quanto antes, porque aí você ganha mais tempo para poder estudar, né? E, consequentemente, você vai aumentar a chance da sua aprovação, correto? Então, vamos lá. Eu vou catalogar cada uma, eu acredito que seja em torno apenas de 5, né, por enquanto. Eu sei que existem várias outras, né, mas eu foquei esse vídeo, eu estudei, no caso, e adaptei muita coisa aqui, que eu vou passar para você. Você pode colocar nos comentários a sua opinião, é sempre importante. Eu ia até pedir isso a vocês, que vocês, por favor, continuem deixando o comentário de vocês, dando like e tudo, né? Porém, o comentário ele é muito importante. Você pode até colocar a sua opinião e talvez até alguma dúvida. A gente vai ter a oportunidade de talvez poder até responder a sua dúvida nos próximos vídeos, certo? Então isso é muito importante para a gente, ok? Então vamos lá. Então a primeira delas, né, no caso eu estou me referindo a esse tipo de técnica, né, é a skimming. Skimming, o que seria? Lembrando que ela também tem outro nome. Talvez você conheça ela por overall meaning, entendeu? Ela também é conhecida por esse nome. O que essa técnica tem de especial, entendeu? Que ela é tão conhecida até hoje. Lembrando, essa técnica ela não é utilizada somente para a resolução de uma prova, ou então talvez quando você vai fazer no caso assim, um teste, né, de proficiência, ou talvez assim ler um artigo de outra língua. Não, ela é utilizada muito, no caso até hoje, por pessoas que leem os textos até nas próprias línguas mães, entendeu? Então, no caso, se a sua língua mãe, no caso é o português, então com certeza você deve ter feito muito uso de skimming até hoje. Então vamos lá, o que seria esse skimming? Vou dar um exemplo. Você faz uso dela em várias situações, dentre elas quando você lê, por exemplo, um artigo de uma revista, né? Talvez até uma parte de um livro, e aí a partir do momento que você vai lendo, né, com o passar do tempo, né, e lembrando que tem que ser uma leitura muito rápida, não adianta você ficar querendo focar na questão da introdução e entender realmente a interpretação, não é isso. Primeiramente, ela é utilizada para quê? Para você ter uma ideia geral, lembrando que ideia geral é diferente da ideia principal, entendeu? Por exemplo, você está lendo um artigo de uma revista, né? Eu sei que a gente tem muitas vezes o próprio título, né? Mas a gente sabe que o título não é o suficiente para você dizer se um texto ele vai lhe interessar ou não. Então, o que acontece? Você começa a folhear esse artigo, né? Ler algumas linhas e tudo, e o que acontece? Você tem uma ideia geral desse no caso assim, desse texto, né? Desse determinado artigo, pode ser até um texto de uma prova e tudo. E aí, de certa forma, se você a partir do momento que você leu de forma bem rápida, você tiver aquela ideia de que esse artigo ele vai lhe interessar, ou esse texto como um todo vai lhe interessar, então a partir daí você decide ler ele na íntegra, entendeu? Então quer dizer, é para isso que o skimming serve, ele lhe dá uma ideia geral. Então agora a gente vai analisar essa técnica voltada para a questão do quê? Da prova de proficiência. Primeiro de tudo, pessoal, eu não vou dizer que não adianta você ter uma ideia geral do texto, é lógico que adianta. Mas para a prova de proficiência, o mais importante é você realmente compreender a ideia principal do texto, entendeu? E ideia principal é diferente de ideia global. Vamos dar um exemplo. Você, por exemplo, começou a ler um texto, esse texto pode ter, digamos assim, até
de 10 a 20 linhas, ou talvez até superior a isso. E aí você, de repente, fez um skimming, né, nele, ou seja, um overall meaning, se você preferir. E aí o que acontece? Você vai decidir, não vou dizer se esse texto é interessante ou não, e o que pode acontecer? Você pode ficar com a ideia errada. Como assim? Você começou a traduzir algumas palavras, uma aqui, outra ali, talvez até um parágrafo como um todo. Porém, a ideia central ou ideia principal do texto, né, que é a mesma coisa, você só vai conseguir se você realmente conseguir traduzir e entender o texto, não somente na questão de significado, mas também na questão de sentido. Eu não estou dizendo que você tem que traduzir palavra por palavra, mas é justamente isso. O skimming, para quem utiliza, né, ele permite que você tenha uma ideia superficial do texto. Então, o que eu quero dizer? Realmente, essa técnica ela é boa, mas para a prova de proficiência, eu não indico. Por quê? Porque a prova de proficiência ela vai tentar extrair realmente a interpretação mais profunda do texto, não somente aquilo que fica superficial, ou seja, uma linha aqui, outra ali, e eu vou tentar deduzir de forma alguma. Lembrando, dedução é uma coisa, inferência é outra. Eu não posso querer adivinhar coisas no texto, por exemplo, se esse texto falou isso aqui, então no próximo parágrafo, ou então talvez no parágrafo anterior ele falou isso. Não posso fazer isso. Eu tenho que realmente saber a ideia principal do texto para poder responder. E mais uma vez, você não pode se enganar. Por quê? Porque esse tipo de prova, ela pode muito bem cobrar a ideia principal do texto. E se isso acontecer, você não vai poder, por exemplo, colocar recortes que você conseguiu traduzir, talvez até muito bem, né, por sinal. Porém, o elaborador, ele não é bobo, ele vai querer realmente saber se você conseguiu extrair a ideia principal a partir das informações que ele colocou, ou você simplesmente fez um recorte, ou seja, um Ctrl+C ou Ctrl+V daquilo que ele realmente colocou no texto, entendeu? Então, cuidado com isso. Agora nós vamos para a segunda técnica, que na minha opinião também é muito conhecida até hoje. Qual é? O nome dela é scanning, entendeu? O que seria ou qual vantagem o scanning poderia me dar? Vamos lá. O scanning, pessoal, como o próprio nome diz, é quando você vai, por exemplo, escanear um texto. O que seria, no caso, assim, você escanear? É você realmente passar os olhos, né? Não vou dizer de uma forma muito rápida nem tudo, mas realmente ele não é uma técnica demorada. Como assim? Você vai analisar, pegar, por exemplo, uma palavra aqui ou tá ali, porém, você já está buscando uma determinada informação. Como assim, Emanuel? Quando você vai escanear um texto, por exemplo, é como se você estivesse passando um pente fino, ou seja, você já sabe o que procurar. E não é isso que acontece, por exemplo, numa prova. Por mais que a prova ela tenha questões abertas e que ela seja bem objetiva nessas questões, você não vai, por exemplo, simplesmente passar os olhos no texto e acabar encontrando a resposta do jeito que a pessoa perguntou. Por exemplo, você está procurando um número e aí você começa a procurar todo tipo de número nesse texto. E a gente esquece que muitas vezes os números eles podem aparecer por extenso em um texto. Sim, lógico. Então o que acontece? Você vai perder um tempo danado procurando um número, né, que na sua opinião deveria estar escrito na forma de algarismo, né? E aí vai perder muito tempo procurando determinada informação e vai acabar não encontrando, ou então vai achar que essa informação está em outro lugar. E quando você encontrar um determinado número, você vai subentender que é aquilo que você está procurando, quando na verdade o número estava por extenso. Então quer dizer, aí é só um exemplo. Um outro exemplo de scanning é quando você está procurando uma determinada palavra no dicionário. Lógico, você já sabe que palavra é, ou pelo menos sabe como essa palavra começa, correto? Então o que acontece? Você vai direto para a letra que você sabe que a palavra começa e começa a escanear até você encontrar. Então quer dizer, você já tem uma ideia de como essa palavra era, ou então você já sabia como essa palavra era e já ia procurar ela no local certo. O que não acontece numa prova de proficiência onde você não vai simplesmente bater o olho e vai achar a informação de cara, entendeu? Uma outra técnica que ainda hoje é muito utilizada é a questão da tradução literal. Primeiro de tudo, pessoal, tradução literal, você acha que funciona? Eu digo isso não somente para a questão da prova de proficiência. Até hoje, muitas pessoas utilizam essa técnica e até um certo momento, ou pelo menos nos momentos iniciais, elas se mostram até um pouco eficaz, né? Porém, quando você vai começando a trabalhar textos, não vou dizer mais difíceis ou mais complexos, mas que tem uma quantidade de palavras e uma chance de ter uma interpretação um pouco mais apurada, ela se mostra ineficaz. Por quê?
Tradução literal, além de ser uma tradução palavra por palavra, é como se você não levasse em consideração o restante da frase ou do texto. Ou seja, você bateu o olho naquela palavra, você sabe que a tradução dela geralmente é uma que é muito básica, né, muito simples, ou seja, aquela que você já aprendeu na vida toda, né? E você acha que é sempre essa palavra vai ter essa tradução. Vamos ver aqui um exemplo bem simples. A palavra fast. Fast, se eu lhe perguntar agora, você vai dizer o quê? Rápido, né? Exato, porém depende da situação, pessoal. Então quer dizer que até mesmo essa palavra básica como fast pode significar outra coisa além de rápido, dependendo do contexto? Sim, pode sim. Um exemplo seria break fast. Break fast, pessoal, seria o quê? Quebra de jejum. Emanuel, eu pensava que break fast era café da manhã. Exato, pode ser sim, pessoal, de acordo com uma tradução equivalente, porque no inglês a gente sabe que existe tradução literal e existe tradução equivalente. A tradução literal da palavra breakfast seria realmente quebra de jejum, mas isso se você soubesse que a palavra fast poderia significar alguma coisa além de rápido, senão você iria perder um tempo talvez até enorme, né? Podendo ter resolvido uma questão aqui, outra ali, e aí o que acontece? De repente você pode olhar para o relógio e você não ter realmente mais aquela disponibilidade de tempo a seu favor. Um outro exemplo seria dessa questão de tradução literal, quando você encontra, por exemplo, palavras que são formadas por outras palavras que você já conhecia. Um exemplo é o quê? A palavra short, que você sabe que significa curto ou pequeno, dependendo da situação, e a palavra age, que algumas vezes significa idade, porém, dependendo do contexto, ela também poderia ser a palavra era. E o que acontece, então, se eu juntar as duas? Vai ficar short age. Aí você vai dizer, Manuel, então quer dizer que essa palavra é a junção no caso das outras duas? Não. Essa aí é simplesmente uma nova palavra com contexto e tradução completamente diferente das outras anteriores. Entendeu? É simplesmente uma coincidência. E o que poderia significar short age? Significa escassez ou falta de alguma coisa, entendeu? Então quer dizer, realmente, tradução literal, eu não vou dizer que não serve, pessoal, mas não é a técnica mais indicada para quem está querendo uma aprovação na prova de proficiência, correto? Agora nós vamos entrar em um outro assunto que até hoje realmente é muito debatido e é muito defendido, certo? Qual? Conhecimento prévio. Antes de mais nada, pessoal, conhecimento prévio seria o quê? É aquilo que você já sabe. Como assim aquilo que eu já sei? Por exemplo, você vai fazer a prova de proficiência, digamos que você vai fazer essa prova na área, né, de tecnologia. Então é lógico que é mais do que plausível que o texto da sua prova, pode ser até um artigo científico, ele seja fundamentado ou então realmente ele seja sobre o assunto tecnologia. Então quer dizer, uma vez que você já tem muito conhecimento, muita informação sobre determinado assunto, você vai achar o quê? É fácil interpretar porque eu já manjo muito disso. Talvez até você tenha escrito algum artigo sobre um determinado assunto, certo? Porém, isso para a prova de proficiência não vai lhe ajudar. Como assim? O conhecimento prévio é aquilo que você já sabe. Então, isso quer dizer o quê? É o conhecimento que você adquiriu a partir da sua experiência. A sua experiência ela não vai ser colocada em prática no momento da prova, entendeu? Então, o que acontece? Você pode ser tentado a querer responder, por exemplo, as questões sem utilizar o dicionário ou talvez até qualquer técnica. Por quê? Porque você acha que já conhece o suficiente sobre determinado assunto e você vai querer responder as perguntas, sejam elas abertas, de assinalar, VOF ou qualquer outra, né? Sem ler o texto. Então, quer dizer, é muito tentador, realmente, você bater o olho no texto, você vê, por exemplo, o título, né, alguma informação, talvez até ler algumas frases e você dizer, eu já manjo muito disso, eu já li sobre isso, então quer dizer, eu não preciso do texto, eu posso ir direto para, no caso assim, as perguntas, né? E aí que mora o perigo. Por quê? Já que você simplesmente olhou o texto e tomou a decisão que não precisava dele, o que pode acontecer? Você vai querer responder de maneira pessoal, certo? Ou seja, usando somente o seu conhecimento prévio e vai deixar de lado as informações que estão no texto, que realmente são as coisas mais importantes. Então, Emanuel, você está dizendo então que o meu conhecimento prévio ele não é importante de forma alguma. Ele é importante, porém, no momento da prova, o mais importante é o quê? As informações que estão no texto, concorda? Então, cuidado com isso. A próxima técnica, pessoal, eu não vou dizer a você que ela é muito conhecida de forma alguma, até porque muita gente assim vai dizer até que não há necessidade. Porém, eu particularmente acredito que ela vai fazer uma diferença e grande, caso você vai fazer uma prova de proficiência, no caso assim, mestrado ou doutorado.
Por quê? Porque quando você vai traduzir um texto, é lógico que as informações, dentre elas os tempos verbais que são utilizados no texto, eles podem variar, concorda? Você pode encontrar, por exemplo, uma frase, um parágrafo que fundamentou mais a informação no presente, o próximo pode ser voltado para a questão do passado, né? E é lógico que se for um artigo científico, existe a questão da hipótese, e a hipótese ela pode ser fundamentada logicamente, né, no futuro, porque é algo que você acredita que vai acontecer, correto? Então, o domínio dos tempos verbais não é que ele vai facilitar a sua vida, mas ele vai poder nortear a sua interpretação, concorda? Então, se eu pudesse dar um nome para essa técnica, seria qual? Conhecer os tempos verbais do texto, entendeu? Então, quer dizer, isso aí, na minha opinião, faz muita diferença. Não é uma questão de perfeccionismo, pessoal, longe disso. Porém, você dominar, por exemplo, um tempo verbal é muito mais do que você simplesmente saber uma tradução básica, ou então um exemplo X, ou no caso assim que você viu na escola e acabou decorando. Por exemplo, a gente tem em mente que o quê? Quando a gente está trabalhando com inglês, a gente lembra de quê? Do passado simples, a gente lembra do presente simples, né? Porém, a gente acredita que eles são únicos, ou seja, a gente acredita que o inglês só vai ter um tempo verbal voltado para o presente, um tempo verbal voltado para o passado e, consequentemente, somente um também para o futuro. E eu não vou dizer que o inglês ele tem tantos tempos verbais quanto o português, mas ele tem bem mais do que esses três, pessoal, entendeu? E outra coisa, quando você menciona, por exemplo, o passado, você tem que especificar que tipo de passado é esse. É o passado simples? É o passado progressivo? É o passado, no caso, perfeito? Entendeu? Então, quer dizer, Emanuel, esses tempos verbais, eles têm muita diferença entre si? Com certeza. E não é uma diferença a nível somente de tradução. Como assim, Emanuel? Quer dizer que duas frases que são escritas em tempos verbais diferentes, eu sou capaz de traduzir elas da mesma forma? Sim, você é capaz de traduzir da mesma forma. E qual é a diferença, então, de cada uma? Seria o sentido. Aí você vai dizer, realmente, agora ficou complicado para mim. Então, vamos tentar explicar melhor através de um exemplo, pessoal. Por exemplo, se eu digo assim, I bought a motorcycle. Quer dizer o quê? Eu comprei uma moto, concorda? Perceba agora o que eu vou fazer. Eu vou escrever essa mesma frase em outro tempo verbal e você vai ver como a tradução ela vai ficar idêntica. Como assim? Vamos analisar. Eu agora vou dizer I have bought a motorcycle. Tome cuidado para você não querer traduzir de forma literal, entendeu? A gente já viu isso antes, não é legal, não vai lhe ajudar em nada. Se você tentar traduzir essa frase, como na grande maioria das pessoas fazem até hoje, para eu tenho comprado uma moto, o que você vai pensar? Realmente não faz sentido. É uma tradução literal? É, mas não faz sentido. Então, a melhor tradução para esse tipo de frase seria qual? Eu comprei uma moto. Só que aí você vai pensar, Emanuel, ficou a mesma tradução da frase do exemplo anterior. Exato, porém o sentido não é o mesmo. Como assim? Quando você utiliza, por exemplo, o passado simples, no primeiro exemplo, que foi I bought a motorcycle, o passado simples, por mais que realmente ele tenha essa ideia de finito, né? Ou seja, ele é, de certa forma, um passado que até certo ponto influencia o meu presente. O que eu penso? Quando eu digo assim, eu comprei uma moto, eu não estou me referindo a, por exemplo, ao tempo que eu era pedestre e tudo. Eu não faço essa comparação, entendeu? Simplesmente eu cheguei e disse, eu comprei uma moto. Eu poderia até, de certa forma, já ter uma outra moto se eu quisesse, entendeu? Mas aqui eu estou enfatizando simplesmente uma ação que eu fiz, entendeu? É só isso. A pessoa não tem interesse em ficar fazendo comparação. Agora, no segundo exemplo que eu falei, I have bought a motorcycle, que também tem a mesma tradução, eu comprei uma moto, você percebe que agora eu escrevi a frase com o quê? Com um presente perfeito. E esse tempo verbal especificamente, ele tem uma característica que é o quê? Ele tem uma conexão ou uma ligação com o presente. Então, quer dizer, é um passado que de certa forma influenciou ou ainda influencia o meu presente. Então, quando eu digo, por exemplo, eu comprei uma moto em inglês, ou utilizando o presente perfeito, eu estou passando a informação que até certo tempo atrás eu era o quê? Eu era pedestre. Então, você percebe que existe realmente uma diferença de sentido. E isso certamente pode acontecer no seu artigo. Então, quer dizer, a gente vai pensar, eu vou perder um tempo, talvez até que eu não tenha traduzindo determinada frase de forma literal, querendo ser perfeccionista, e no final das contas não tem nada a ver, isso não vai me ajudar em nada, talvez até me atrapalhe, porque eu vou ficar colocando palavras que não vão me ajudar em nada, talvez até me complique um pouco o significado ou o sentido do texto como um todo, e eu vou acabar esquecendo de traduzir algo que realmente vai fazer toda a diferença para mim. Então, esse aí, pessoal, é uma outra dica de uma outra técnica que muita gente até hoje passa desapercebido porque acha que não vai fazer diferença e com certeza ela vai fazer muita diferença, entendeu? Então,
esse aí é o vídeo de hoje. Eu peço mais uma vez, se você gostou, você deixa o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, então por favor escreva, né, pra gente, porque a sua dúvida ela pode ser respondida nos próximos vídeos. Ok? Então, até mais.